continuando, nós agora vamos falar de política de dividendo. Por quê? Porque, como está escrito aqui no final, quando você calcula de maneira simplificada, né, o custo de capital próprio, ou seja, usando o dividendo como parâmetro de cálculo, você precisa ter uma política de dividendo sólida, estável, né? E aí, dentro do nosso programa, a gente fala sobre política de dividendos, resgatando o que é o dividendo, é a remuneração pelo capital investido. Importante aqui, aqui de início, saber o seguinte: dividendo não é despesa. Dividendo não é despesa, não aparece na demonstração de resultado de exercício. O dividendo vai aparecer lá na DLPA, na demonstração de lucros e prejuízos acumulados, lá naquela demonstração que integra o balanço patrimonial com a demonstração de resultado do exercício. Não é despesa, né? Quando a gente estuda em contabilidade, a gente sabe que as deduções da receita bruta também não são despesas, são ajustes na receita, e a gente sabe que o dividendo também não é despesa, né? Então é importante esse detalhe. Os juros que a empresa paga quando é financiado capital de terceiros, isso é despesa, está lá nas despesas operacionais. Bom, então vamos à política de dividendos. A política de dividendos diz respeito às regras estabelecidas pela empresa para remunerar os acionistas ao longo do tempo em função dos lucros obtidos. Então a empresa obtém lucro, uma parte do lucro é distribuída em formas de dividendos. É importante que pode ter estabelecimento de uma política lá, pode ter uma regra específica, pode estar isso determinado normalmente no estatuto da empresa. Mas existe uma função básica da Assembleia Geral Ordinária, que precisa ocorrer até o final de abril de todo ano, onde a Assembleia delibera. A diretoria apresenta a proposta de distribuição de lucro, mas a Assembleia delibera, aceita, não aceita, né? Discute e tal, delibera sobre a distribuição de dividendos. Tá? Então, nesse estudo, a gente usa o índice chamado índice de payout, índice de pagamento, como um parâmetro para orientar a política de dividendos. Esse índice de payout é uma relação percentual entre o dividendo que vai ser distribuído, né, e o lucro líquido do exercício. Então, por exemplo, a decisão, a conversa é assim: vamos distribuir 50% do lucro líquido todo ano. Vamos distribuir 25% do lucro líquido todo ano. Vamos distribuir 40% do lucro líquido todo ano. Pode? Pode, mas tem condições que estão escritas na lei das sociedades anônimas, condições no caso brasileiro, no Brasil. O objetivo da empresa deve ser definir uma política de dividendos que promova a maximização do valor de mercado da ação. O alcance de tal objetivo, entretanto, não é tarefa fácil, em função da subjetividade associada ao comportamento dos investidores. Eu tenho um investidor da empresa que quer receber dividendo, e tem um investidor da empresa que prefere ou que gosta de receber valorização de ação. A Microsoft historicamente não paga dividendo. Todo o lucro da empresa é retido. Então ninguém gosta de investir na Microsoft. A Microsoft oferece o retorno, que é a valorização das ações ao longo do tempo. Por quê? Porque no segmento que ela atua, ela precisa sempre fazer muitos investimentos. E é uma política que ela adotou de não distribuir, ela faz investimentos. Se esses investimentos dão o resultado esperado, o valor da ação cresce. E o sócio não ganha dividendo, mas ganha o aumento da ação. E às vezes, o aumento da ação, eu usei Microsoft, é uma ação americana, né? Esse aumento da ação às vezes é maior do que o dividendo, o potencial dividendo que a empresa poderia pagar, né? Então a bibliografia trata de duas formas essa questão. Existe um certo dilema aqui. Eu tenho investidor que prefere receber dividendo e investidor que prefere receber valorização da empresa, ou às vezes que prefere mandar na empresa, ter o poder de mando, né? Esses investidores, às vezes não, eles preferem
as ações ordinárias, as preferenciais, né? Mas a teoria, existe uma teoria da irrelevância dos dividendos, que admite que o valor pago aos acionistas não modifica o valor da ação e, em consequência, os acionistas deveriam ser indiferentes entre receber ou não esses dividendos. Afinal de contas, se a empresa paga dividendo, ela não fica com dinheiro para fazer investimentos e crescer. A premissa teórica é que os dividendos generosos do presente reduzem a perspectiva de resultados e dividendos futuros, produzindo um VPL nulo. Na teoria da relevância dos dividendos, tem-se que a maior distribuição corrente produz menor incerteza aos investidores, eles preferem. Quando a gente fala assim, se eu voltasse ali atrás, o que estava dizendo? O objetivo é maximizar o valor da empresa. Se eu tenho muitos sócios que preferem receber dividendos, se você não pagar dividendo, o que eles vão fazer? Vender ação. E naturalmente o valor da ação cai. Então é uma decisão difícil, embora tenha essas duas formas de abordar. O ideal é que a empresa esteja oferecendo alguma forma de retorno, ou até ambas as formas de retorno. Regras. No Brasil, há regras que estabelecem um pagamento de dividendo mínimo obrigatório, apesar de ser possível não haver qualquer distribuição de lucro. É possível, tá? E é possível quando? Tá, eu achei que estava escrito aqui, não tá? Aqui. Ó, tá aqui embaixo, ó. É possível ser menos do que 25%? Essa é a última regrinha, né? Somente se for deliberado na Assembleia de Instalação. A empresa foi instalada, começou. Aí, naquele momento, naquela Assembleia de Instalação, o Estatuto pode dizer: nossa empresa não assume o compromisso de remunerar por meio de dividendo. As regras do Brasil é assim. Primeira regra, regra geral. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, 50% do lucro líquido ajustado. Pessoal, não é o lucro líquido na nossa DRL. Tem que ter ajustado porque tem algumas proteções obrigatórias que a lei também define. Reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingência, essas coisas elas têm que se diminuir do lucro líquido para proteger a empresa. Para o patrimônio da empresa ficar protegido, ou seja, pode distribuir, mas tira primeiro essas reservas. Então a regra geral é 50%. Quando o estatuto for omisso, a Assembleia Geral pode deliberar, alterar, introduzindo normas sobre a matéria, e aí o dividendo não pode ser menor do que 25% do lucro líquido ajustado. Atenção, primeira regra, não tem nada escrito no estatuto, é 50% do lucro líquido ajustado. Segunda, tem alguma coisa escrita? Vale o que está escrito até 25%, no mínimo 25%. Então pode ser 25, 26, 27, 30, 35, 40. Pode ser até mais do que 50, não tem problema, né? Ok, companhias fechadas e companhias abertas exclusivamente para captação de recursos por debênture, não conversível em ações, podem distribuir dividendo inferior ao mínimo. Isso aqui também é uma exceção, mas isso aqui não cabe aqui como regra para nós que estamos estudando finanças corporativas. Isso aqui é uma exceção. Agora, essa última aqui também está escrito lá no artigo 202 da Lei 6.404. Essa aqui serve, porque na Assembleia de Instalação, a primeira Assembleia de nascimento da empresa, pode ser definido que os dividendos a serem distribuídos serão menores que 25% ou até zero, né? Então são essas as regras, pessoal. E aqui tem uma apuração exemplificativa. Na lista de exercícios tem um exercício que eu cobro essa apuração e um que eu cobro parecido, mais simplificado.
Então tem poucos exercícios sobre isso, tá? Então como é que se calcula o lucro, o cálculo de dividendo mínimo obrigatório? Primeiro, a partir do lucro líquido do exercício, você diminui o que vai para constituir reserva legal. Depois você soma e diminui o que foi para reserva de contingência. Ou seja, constituir uma reserva de contingência para algum problema que a empresa, alguma dificuldade que a empresa previu, constitui então aquilo diminui do lucro líquido para calcular o dividendo mínimo obrigatório. Reverteu aquele recurso, reversão da reserva de contingência, aquilo aumenta. Ele vai e volta. E também tem a constituição de reserva de incentivos fiscais, que também é constituída e depois retorna. Isso aqui é bem menos comum, mas está aqui, é uma regra que tem. Você chega no lucro líquido ajustado, e aí, sobre esse lucro líquido ajustado, aplica o percentual que tiver escrito no Estatuto Social, ou o percentual aqui, 25% no mínimo, se tiver à disposição, se não tiver à disposição, 50%. Uma observação, essa reserva legal, ela é calculada assim, do lucro líquido do exercício, se tiver prejuízo acumulado, abate, e aí aplica 5% desse lucro líquido do exercício, que é uma reserva obrigatória. Todo ano tem que constituir aumentar essa reserva legal, para proteger o patrimônio da empresa, o patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio da empresa. O patrimônio líquido é só uma conta, né? E um complicador aqui que eu coloquei para sinalizar é que é a seguinte, né? Isso é mais contabilidade, está aqui a anotação para você compreender essa situação, mas isso é mais uma operação contábil. Mas vamos dar uma olhada. A reserva legal não pode ter saldo maior do que 20% do capital social, então quando chegar a 20% do capital social, para essa reserva legal. Então, se tiver uma situação dessa, não precisa mais constituir a reserva legal. E além disso, é opcional a reserva legal se a soma dela, se somada a reserva de capital, é uma outra reserva que se faz normalmente para não precisar ficar aumentando o capital. Para aumentar o capital social da empresa, precisa haver alteração do estatuto ou alteração do contrato social. Então é difícil fazer isso, tem um procedimento judicial, né, extrajudicial para fazer isso aí. Então a empresa às vezes vai aprovando esses recursos para aumentar o capital social, mas faz só uma provisão, né? A gente reserva de capital social. Então, se você somar essa reserva de capital com a reserva legal, e se essa soma ultrapassar 30% do capital social, então ela é facultativa, tá? Aí ela passa a ser facultativa. Então, reserva legal mais reserva de capital, se ela for maior do que o capital social, então ela é facultativa, né? Na reserva de capital lá estão contidos ágios na emissão de ação, alienação de bônus de subscrição, alienação de partes beneficiárias. Então elas estão contidas nessa reserva de capital. Também é uma questão mais técnica, mas está aqui registrado porque é assim que a norma fala, né? E com isso terminamos a questão da política de dividendos. Lá no nosso exercício, nós temos exercícios sobre política de dividendos. Aqui, ó, o exercício 30, qual é o percentual? O exercício 28, também política de dividendos. O exercício 29, tá? Então é importante que você faça esse exercício para solidificar a compreensão dessa explicação que o professor acabou de falar. E na aula síncrona que tivermos, corrigiremos esses exercícios e as dúvidas que eventualmente permanecerem. Continuamos no próximo vídeo.